Boa noite, senhoras e senhores. Estamos aqui hoje para anunciar que estamos no ar. Somos o São Tri, um podcast em que toda semana vai bater um papo, trocar uma ideia e saber um pouco mais sobre o passado, o presente, o futuro de pessoas relevantes dentro do cenário cultural, social, político da cidade de Santa Maria, do estado, do país e, quiçá, do mundo. Apresentando esse programa eu, Rossano Martins, ao lado dos meus camaradas Pedro Conrado, Leonardo Retamoso, e fiquem atentos que depois da vinheta a gente vai anunciar o nosso primeiro convidado. São Tri Podcast. Antes de mais nada, boa noite, gurizada. Boa noite. Como vocês estão? Bem. Tudo tranquilo? Preparados? Muito nervosos na estreia. Primeiro debut. Eu particularmente posso dizer que eu sempre quis um podcast para chamar de meu. Hoje a gente vai ter a honra de estrear com um convidado que eu acho que é bem relevante. Considero pessoas como ele como operários da cultura, da arte, da música, da comunicação, porque a gente vê que ele trabalha com amor e o cara sempre tem que levar isso a sério. Com imenso prazer que conversaremos com Edson K., criador e coordenador da Rádio Armazém, rádio online que faz a cabeça da galera santamariense há muito tempo. Tudo bem contigo, meu querido? Muito boa noite, boa tarde, bom momento, como se diz, né? Para quem estiver olhando aí e tal, assistindo. Muito obrigado pelo convite, eu estou bem, espero que vocês também. Eu acho que vocês fazem os elogios aí na introdução para depois o convidado falar, vocês são tri, né? Aí, muito Ótimo obrigado. Trocadilho, muito obrigado pelo convite, estou muito feliz e honrado com o convite de verdade. Obrigado. Falando em trocadilho, eu vou emendar minha primeira pergunta, porque é uma curiosidade minha. Edson K, tem alguma referência aí do K? Todo mundo acha isso, né? Porque eu sou fã do The Fall, obviamente, né? Mas não tem, cara, porque quando eu era pequeno, assim, no início da adolescência, né? Meu apelido era Cabeça por causa daquela coisa de genial, de querer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, sabe? Jogava botão, jogava bola, já queria fazer umas guitarras de madeira, já queria fazer umas baterias com lata de cera, um monte de coisa, tudo ao mesmo tempo, né? E aí me chamava de Cabeça, por causa das ideias, né? E aí só que minhas amigas encurtavam, em vez de me chamar de Cabeça, me chamavam de K. Mas que maravilha. Aí ficou K, né? E meu sobrenome é Carvalho, então ficou tudo... Ficou Edson K, ficou mais resumido, né? E aí a galera acaba achando que é por causa disso, mas não é. Olha aí, me surpreendeu. Tu é natural de onde? Eu sou de uma cidade chamada Charqueadas, que fica próxima a Porto Alegre. E é uma cidade bem legal lá e tal, mas é bem menor que Santa Maria, né? Assim, mais interiorano e tal, apesar de ser próximo à capital. Mas é uma cidade bacana. Cara, e tipo assim, por que Santa Maria? Cara, Santa Maria tem uma jogada espiritual aí nesse lance. Porque quando eu vim morar aqui, sempre comento isso, cara, com todo mundo que me pergunta. Quando eu vim morar aqui foi 2012, né? Cara, eu botei meu pé na rodoviária, assim, eu tive um pressentimento, cara. Assim, tipo, porra, cara, o bagulho é por aqui, mano. Eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo. E Santa Maria eu já conhecia, assim, a fama de Santa Maria por todo esse cenário punk hardcore que existia ali dos 90 para 2000, né? Que era extremamente forte, né? Em todo o sul tu ouvia falar da cena punk HC de Santa Maria. E eu sempre tive curiosidade de conhecer, né? E aí isso sempre ficou na minha cabeça, assim, né? Tipo, Santa Maria deve ser legal. Aí quando eu vim morar aqui, que eu conheci a cidade, aí infelizmente algumas coisas ruins aconteceram, tipo o DCE fechou, aí logo no início de 2013 teve o lance da Kiss, né? E aí aconteceu essas coisas ruins, assim.
Mas aí, ao mesmo tempo, a cidade estava numa ebulição assim, de coletivos, né? Tinha uma galera... Tinha muitos coletivos, cara, assim, artísticos, de vários nichos de arte, assim. E eu fiquei muito espantado, assim, com isso e tive altas ideias aí referente a isso. E eu disse, é por aqui que eu quero ficar, por causa dessa coisa da arte, assim, dessa coisa da cidade, uma cidade muito jovem sempre, né? Universitária e tal. Eu achei que tinha acho que tem bastante potencial aqui. E adoro muito Santa Maria, gosto muito. Ah, demais. Meninos? Manda ver, Pedro. Dá sequência. Deixa eu ver, cara. Tu falou, né, algumas coisas que eu já tava em mente para te perguntar. E o seguinte, cara, aqui em Santa Maria, logo que tu chegou, né, o que mais te surpreendeu, digamos assim, dentro das expectativas que tu tinha, cara, sobre principalmente a cena, assim, tudo? Cara, de uma ótica, assim, interiorana, né, porque eu venho do interior e... as coisas são muito mais difíceis, né? Quem mora aqui reclama, né? Mas quem mora no interior é 1000 vezes pior, né? Então, assim, algo que me chamou muito a atenção na época que eu vim morar aqui foi como as cenas, assim, principalmente de bandas, eram realmente bastante unidas, sabe? Essa coisa, tipo assim, eu vou no teu show, tu vai no meu show, sabe? Eu vou publicar umas coisas da tua banda, tu vai publicar umas coisas da minha, se retroalimentar, sabe? E isso, não vou falar no interior, vou falar da minha cidade, que a minha cidade pelo menos eu conheço, né? Já era uma coisa mais assim, tipo, cara, vai te fuder. Eu tenho minha banda, tu te fode com a tua, cada um se fode num canto, né? Então, aqui eu vi que realmente tinha um elo, assim, aguentando o groove, tava explodindo na época, assim, sabe? E outras bandas também, que agora minha memória não é muito boa, né? Mas, e outras bandas também... Já tinha os guris da Vespertinos que faziam uns clipes bem legais e tal. Rinoceronte, tinha a própria Rinoceronte, tinha aquela Mão do Sopro, que era maravilhosa também. Aí era muita banda legal e todos se ajudando, né? E as meninas também, a Paola Matos, já desde essa época já também, né? E todos se autoalimentando, assim, sempre tinha lugares aqui e acolá para tocar, e todo mundo ia nos lugares. Nossa, isso é muito bom. Tipo, todos em prol da cena e a cena em prol de todos. Exatamente, né? Exatamente. Um amigo meu dizia Santa Maria era Seattle dos Pampas. E assim, vamos lá. O rádio e a comunicação. Onde é que entra na tua vida e Sim. Como é que tu... Cara... Bom, eu sou geminiano, né? Então eu quase já falo pelos cotovelos, né? Então acho que a comunicação já nasce comigo, né? Somos dois. Geminiano tem que dar Eu vou só assistir, então. Só dando um soco na boca pra parar, né? De falar. Mas... E, cara, o lance do rádio é um lance muito louco, assim, porque eu me criei ouvindo rádio, né? Minha mãe, assim... Minha mãe nem olhava TV, assim, ela escutava rádio na cozinha, fazendo os trampos de casa e eu desde pequeno ouvindo aquilo ali, né, cara? E eu sempre fiz uma associação muito forte do rádio com o livro, que pra mim eles são, assim, iguais no sistema lúdico, assim, sabe? Tu, cara, tá ouvindo aquele bagulho, tá imaginando, sabe? E a mesma coisa do livro, né? Tu tá lendo, tu tá imaginando o bagulho. E eu tive a sorte também, cara, de ter uma tia... A minha tia mais nova, ela era uma tia, assim, que tinha pouca diferença de idade de mim. Então, quando eu tinha uns 14, por aí, ela tinha uns 19, 20, eu acho, ela já ouvia Ipanema. Ela comprava vinil, Talking Heads, The Smiths, The Cure, sabe? Comprava revista Bis todo mês, cara. E eu me criei no meio de rádio, disco, revista. Aí tá aí, né, cara? Deu no que deu, né? Esses dias vi uma entrevista do Lobão que ele dizia que a revista Bis foi uma das culpadas por afundar o rock brasileiro. E, cara, e dentro do rádio, velho, quais eram tuas influências? O que te fez se apaixonar pelo rádio? Sim, cara, falando as coisas boas, as coisas bizarras, né? A minha mãe ouvia muito Sérgio Zabiasi, né? Quem mais na idade, sim, deve lembrar disso aí, né? E eram umas coisas, assim, muito, muito estranhas, cara.
porque, tipo assim, ele fazia muito aquelas coisas, tipo, da área social, sabe? Sim. Quem tiver uma cadeira de roda pra doar e tal, beleza, porque fulano, ciclano tá precisando. Tá, beleza, até aí ok. Só que eles botavam uma sonoplastia, assim, cara, que dava vontade de cortar os pulsos, tá ligado? E eram uns bagulho assim, tipo... Eu acho bizarro, pensando hoje, umas coisas bizarras, assim, sabe? Porque eram uns bagulho muito deprê e tal. Era de dar sensação. Exato, cara. Tipo, parece que é pra te empunhar uma pena, uma coisa assim, sabe? Essas são as primeiras lembranças, assim. Mas aí, quando eu comecei a ouvir Ipanema, putz, cara, aquilo ali foi um choque, né? Um choque, assim. A pessoa que eu mais gostava, cara, de locução, infelizmente ela já faleceu, que era a Mary Mesari. Ela era maravilhosa, assim, uma comunicadora da Ipanema, né? Maravilhosa, que tava ali no início da Ipanema também, junto com o Katia Suman, com toda a galera do início ali. E a Ipanema foi transgressora, né, cara? Tudo que não podia na época eles faziam, saca? Era maravilhosa, assim, maravilhosa. Então, eu sempre brinco, assim, que a gente é tudo meio que filho da Ipanema, né? Da nossa geração é tudo filho da Ipanema, cara. O Jimmy Joe, aí o Miranda, iam lá e faziam só loucura, né, cara? Botava... Agora a gente vai ouvir Starway to Heaven. Aí botava só o refrão, This is Starway to Heaven, e tirava a música de novo, sabe? Aí falava a hora errada, sabe? Tipo, agora é 13h30 e era tipo 5 da tarde, sabe? Um bagulho tudo bizarro. Tudo. E eu, cara, isso é maravilhoso. Era tudo novo, tudo experimental, né? E eu achei isso aí, eu acho que é uma coisa, voltando ao papo lúdico, né? Isso afeta muito, cara, a criação da gente, assim, sabe? E fora as descobertas musicais, né? Que aí ali tu vai descobrindo um monte de coisa, né? Que a gente acaba ouvindo, eu ouço até hoje, assim. Por aí. Cara, falando da rádio, eu tenho uma curiosidade porque vários caras que trabalham lá no armazém, eu conheço, assim, várias pessoas. Sim. Eu queria te fazer uma pergunta pensando nisso. Quantos programas são produzidos pela rádio? Cara, hoje em dia? Hoje até que tá pouco, cara. Eu acho que deve ter uns 12, assim. 12? Mas assim, já teve 26. Assim. A gente já teve mais de 60 colaboradores, diretos e indiretos, né? De música latina, rap. Exatamente. Quando eu digo diretos e indiretos, é tipo assim, diretos são a galera que ia no estúdio, fazia o programa ao vivo com a gente, biriri baroró. Esses são os diretos. E indiretos é a galera tipo assim, tem uma colega minha lá em Lisboa que escreve umas notas pro resenha pro blog. Então ela é uma indireta, né? Sim. Uma colaboradora. Colaboradora indireta, assim. Então, a gente chegou em 60 cabeças, assim. Uma época, assim, eu já tava enlouquecendo. Mas é maravilhoso, é maravilhoso. E, cara, eu tenho... Não, vou passar. Meninos, querem fazer uma pergunta? Quando tu mencionou que o pessoal da Ipanema, né, eles faziam as coisas, né, eles eram ao contrário, né, eles desafiavam. Tu acredita que naquela época eles tinham, no caso, assim, mais abertura, o público permitia isso, o ambiente permitia isso, de tu ter maior liberdade, ou dentro dos espaços, né, das mídias hegemônicas que tinha mais espaço para isso, assim, para fazer algo mais fora de um padrão? Não, cara, eu acho que pelo contrário, eu acho que não existia espaço. Eu acho que eles cavaram um espaço, que é diferente. Porque bom, não vou falar nomes, né, mas tem mídias que são conservadoras até hoje. Sim. Né? Fazendo transmissão da festa da chimia, não sei o quê. Né? E aí são ultra conservadoras, assim, então até hoje é uma coisa engessada e quadrada pra caramba, assim, que eu fico pensando, porra, cara, internet a milhão, bombando, 2023, a galera tá fazendo essa merda ainda, né? Imagina isso nos anos 80, né? Então, assim, eu acho que realmente, cara, eles vieram, assim, facão abrindo mato mesmo, assim, sabe? Desbravando, assim. E eles acharam um nicho de público correto, que era aquela galera que tava, assim, desabrochando e queria um universo novo, tá ligado? Que já vinha dos pais, que os pais já vinham sofrendo da época da ditadura. Meu pai pegou ditadura, minha mãe pegou ditadura, né? Então... E os filhos, assim, já queriam outro tipo de ideia, outro tipo de mundo, né? E quando eles vieram, assim, abrindo a porta, chutando tudo, isso aí que a gente quer mesmo. É um tipo de liberdade, um tipo de rejuvenescer, assim, né, as coisas e tal. E tudo era novo na época. Né? Tudo era novo.
A gente estava comentando em off aqui do New Order, né? Cara, New Order estava bombando, essas bandas assim, o pop dos anos 80 estava desabrochando, assim, então tudo era novo, né? E obviamente tu queria entrar naquela ali, né? Daí, quando tu ainda consegue sair do clichê, né, cara? Porque eles vão bem fora do clichê, né? Sim. Bem fora da casa. Então, lembrando que somos o podcast São Tri, tem o apoio do Comercial Armani. E Edson, quem se interessou em conhecer a rádio, procurar, escutar, saber como é que sintoniza em ondas curtas, médias e longas, qual o caminho que percorre? Percorre as ondas internéticas. A gente está só, entre aspas, né, na internet, porque na real a internet está em tudo que é lugar, né? Então, a gente está na internet através do site radioarmazém.net, aí por ali vocês conseguem nos ouvir. Recomendamos muito a Rádio Armazém. E, cara, como tu tá vendo a situação atual, política e social desse país? Eu acho que estamos passando por um momento de reconstrução, na verdade, né? É um novo processo aí e eu tô otimista, cara. Tô otimista, né? A gente passou por, não vou dizer 4 anos, eu vou dizer que a gente passou por 6 anos, né? Porque a gente viveu momentos muito, muito tristes, cara. Desde já da época do Temer, lá quando teve o desmonte das universidades, começou os desmontes das universidades, né? Nessa época a Rádio Armazém estava incubada lá no prédio de apoio da universidade e a gente viu com os próprios olhos assim, o desmanche da universidade. Fecha isso, fecha aquilo. Não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo. Porque as verbas iam sendo podadas até matar a míngua, como se diz, né? A gente saiu lá, o prédio de apoio, todas as luzinhas apagando e nós ficando na última lá, acesa lá e tal. Cara, foi triste, assim, a galera não tinha dinheiro para fazer manutenção em elevador, limpeza, o básico, assim, não tinha, sabe? E dali só veio, né, velho? Depois do Temer veio essa maior tragédia que aconteceu no Brasil, com certeza, né? Um criminoso que assumiu o poder, né? E toda essa desgraça que acabou culminando em vidas, inclusive, né? E esse dia eu ainda comentei com uns amigos ainda, disse, cara, como que a gente conseguiu passar por isso, velho? Como é que a gente chegou até aqui, saca? Bizarro. Mas agora são outros momentos, né? Acho que é um momento de reconstrução, muita coisa ainda tem que melhorar, mas são novos ares, né, cara? A gente tem que carregar uma esperança com o cara aí também, senão fica difícil. Aproveitando um gancho assim, ó, a partir do histórico da implementação, dos altos e baixos, da trajetória toda da rádio até aqui, né, desde o início, se puder fazer uma recuperação e juntar, eu tento, quase tudo que eu olho assim, eu tento pensar as práticas que vão constituindo, né, as coisas. Então eu me recuso a ter o entendimento que a maior parte das pessoas tem, normalmente, eu vejo, e tenho teimado muito no debate político, onde principalmente a comunicação ela é tida como se ela fosse paralela, subsidiária ou viesse a posteriori, assim, ela vem depois para comunicar alguma coisa que teria acontecido em outro lugar. Sim. Certo? Eu acho que a comunicação ela faz parte do nosso tempo exatamente porque ela nos transforma quase todos em ativistas e corresponsáveis. Com certeza. E a comunicação ela acaba tendo um papel literalmente que eu chamo de constituinte, né? Ela faz parte da constituição da realidade, da produção da realidade, e ela faz parte exatamente, né? Ela ganha uma dimensão, da minha perspectiva, ética, política, educativa, né? Sim. E de construção da sociabilidade. Bom, dessa perspectiva, né? Como alguém que é colocado, então, tendo a sua prática ligada a um espaço que é um espaço privilegiado, nos dá a percepção disso, que é o espaço, né, da interação, da formação de público, principalmente isso, né? Eu acho que a comunicação contemporânea nos mostra que, na verdade, a gente forma públicos, né? Nós não temos um público e comunicamos algo para um público. A própria trajetória. Bom, como é que tu ligaria isso com a história da rádio e como é que tu te sente
nessa dimensão de uma prática de comunicação que ela traz todas essas dimensões como potência e como, né, para o melhor e para o pior. Como é que tu consegue pensar isso? É muito complexo de responder isso, porque assim, quando nós iniciamos era 2015. Para você, isso assim parece que é outro século, né? Porque para vocês terem uma ideia, não tinha Spotify, não tinha Instagram. Saca? Cara, era outro momento, assim, então era outro método de comunicação, era um outro mundo político, sabe? Era tudo diferente, assim. Então a gente já tinha uma comunicação, aquela comunicação de dar voz a todas e todos, né? Por isso que eu falei que eu achava legal ali em Santa Maria, quando tinha vários tipos de coletivos, né? Que a rádio tentou meio que ser um guarda-chuva para todos, por isso que tinha programa de tudo, assim, da galera do rap, da galera LGBTQIA+, da galera da música erudita, que é a gente foi muito elogiado por ter feito um programa de música erudita, porque não existia mais música erudita no rádio. E aí a gente não era assim, não sei como eu vou me expressar, tá? Mas a gente não era tão preocupado. A gente era preocupado mais com as pautas sociais do que políticas. Porque a água não tinha batido no pescoço, vamos dizer assim, né? E aí, mas só que a gente estava vivendo em outro momento, cara. Sabe? A comunicação naquele momento ali, tudo que tu fazia dava bastante visibilidade. Porque ainda também não existiam os algoritmos. Ou existia, mas não tinham sido colocados em práticas. O Facebook, por exemplo, tudo que tu postava bombava, sabe? Publicou, já tem 100 curtidas, a galera já acessa a rádio, já ouve, já gera acessos, já gera ouvintes. Então é um outro sistema, assim, né? E aí esses sistemas eles vão modificando, né? As mídias vão modificando, vem chegando novas mídias, novos sistemas de consumo, né? E eu sempre digo assim, cara, é bom trabalhar com isso porque é muito desafiador trabalhar com comunicação. E esses desafios te exercem tu ter criatividade. Se tu não tem criatividade, tá ralado, né? Então te força a tu ter criatividade. Ou tu fica patinando no mais do mesmo, né? Eu agora estou patinando mais do mesmo. Estou fritando o meu cérebro para saber como que a gente vai sair dessa comunicação contemporânea que a gente tem agora. Que tá uma coisa assim, muito louca, assim, né? E nesse andar aí, cara, de 2015 para cá, agora a gente vai fazer 8 anos, agora dia 10 de agosto, a gente faz 8 anos. Aconteceu muita coisa, cara, muita coisa. E eu sempre digo assim, a minha geração, cara, é uma geração que eu não sei se vai existir outra geração que tenha consumido tantas mudanças de consumo quanto a minha, assim, a nossa, né, quem é da minha idade. Que é, tipo, rádio, disco de vinil, fita cassete, fita VHS, aí vem o CD, o DVD, o pendrive, disco laser, o download, o disco laser, aí, cara, isso tudo até chegar no streaming. Sim. Cara, é uma infinidade de coisas, e todas essas a gente consumiu. Foi ávido consumidor disso tudo. Exato. Eu acho que não vai ter uma geração assim que vai passar por tantas mudanças abruptas assim, de comunicação. Claro que sempre vai estar, tomara que esteja sempre mutante, né? Mas eu não sei se de forma tão radical assim, porque foi um processo bastante radical, né? E aí a Rádio Armazém ela vem se adaptando, ou tentando se adaptar a essas novas linguagens, assim, né? Às vezes o pessoal fala assim, eu vejo muita gente falar, né? O rádio está morrendo, o rádio morreu, alguma coisa assim. Cara, tudo é rádio. Isso que a gente está fazendo agora é rádio, sabe? Essas emissoras agora, tipo, não sei o que, News, Biriri News, tá ligado? Que os caras têm canal no YouTube, notícia 24 horas por dia. Isso é rádio, cara. Sim. Porque a galera bota no YouTube e fica ouvindo o dia inteiro. O próprio Spotify agora fez um lance de playlist com notícias. Não sei se vocês viram isso aí. Tu clica ali numa playlist, ela te dá notícias intercaladas com as tuas músicas que tu gosta. Entendeu? O que é isso aí, cara? Ou seja, é rádio, caralho. Pelo que tu tá descrevendo, tá me parecendo que tá tendo até uma mudança no conceito do que seria rádio. Exatamente. Porque, por exemplo, mesmo tu coloca no YouTube, tu tá escutando, como se escuta uma rádio. Porém, tu consegue ter o controle do momento que tu vai escutar. Apesar de estar escutando. Há uma autonomia. Uma autonomia, exato. Tu delibera, né, o que vai ser. A rádio, o conceito antigo, digamos assim, não. A rádio, né, ela colocava isso. Só que eu observo isso e eu penso o seguinte,
Cara, como que qual o desafio para te conseguir atingir públicos, principalmente os públicos mais tradicionais, entendeu? Muitas vezes mais periféricos, de pessoas que não têm intimidade com a internet. Porque eu vejo que ainda existe um público assim, e grande, pessoas de mais idade, que ficam na periferia, elas não, como que tu poderia atingir essas pessoas? Porque é o que me parece, essas pessoas seriam o grupo que ficam mais fora, né? Sim. Dessa da rádio comunitária pela internet. Como que seria? Cara, por isso que assim, desde quando a gente começou a rádio em 2015, a gente sempre coloca os programas que a gente faz em demanda, né? Que é o que hoje chamam de podcast. É porque tem que botar um nome em inglês, né? Porque senão agrega valor ao produto. O comunizado não fica feliz, tem que ter um nome em inglês. E aí, cara, a gente sempre colocava os programas para demanda com a opção de download. Sabe? Então, tipo assim, mesmo que tu não tivesse uma internet, tu podia fazer, sei lá num lugar que tem internet, baixa e tu pode ouvir em casa. Agora o Spotify já tem isso, né? Mas em 2015 já existia. E aí, mesmo tu não tendo internet, tu poderia ouvir em casa, né? Depois, assim, porque a gente sabe das dificuldades, né? E, cara, a questão de público é bem... também, cara, é muito complicado. Eu não sei fazer leitura disso, sabe? Porque a juventude, por exemplo, assim, eles já tem uma narrativa totalmente desconstruída, sabe? Então, para eles, tudo... Esse conceito do rádio, eles já consomem isso. Só que eles não têm noção que isso tudo que estão consumindo também é rádio, sabe? E os mais conservadores, os mais tradicionais, eles vão continuar ouvindo lá a rádio da transmissão da Feira da Chimia lá, né? Então, esses aí... O que eu fico impressionado é como é que ele consegue audiência para a transmissão da Feira da Chimia. Isso mas aí, tipo de ouvintes, assim, é um tipo assim, um trabalho desnecessário, porque ele não vai querer ouvir uma coisa nova. Ele não vai querer ouvir a Rádio Armazém lá com os caras falando um monte de loucura e escutando um monte de doideira. Não vai querer. Os comunistas, satanistas, não sei o que. E aí, obviamente, eles não vão nos ouvir. Então a gente tenta atingir um público assim da nossa idade para baixo, digamos assim. Sim. Que tenha um potencial assim. Mas também a gente não fica focando em público, porque senão teu editorial fode. A gente tenta fazer o que a gente acha que é ético dentro da comunicação, né? E ao mesmo tempo que gere uma cultura ou uma contracultura, dependendo da leitura, é isso aí. Tu não acha que nos últimos tempos, eu não seria mensurar precisamente de quando para cá, assim, mas que teve um empobrecimento do mainstream, né? Que seria... E talvez o mainstream, digamos assim, fosse mais diversificado justamente pela não existência dessa diversidade de mídias que tu tem hoje em dia? Cara, eu vou apontar bem naquela fala que tu falou ali, ó. Quando a gente perde a autonomia de ouvir as coisas. Por exemplo, assim, por que a gente estava falando do lúdico do rádio aquela hora? Porque assim, eu não tô assim endeusando o passado e dizendo que o presente é uma merda. Não é isso. Tem um termo pra isso hoje em dia, boomer, né? É o cara que... Porque assim, cara, tu ligava o rádio e assim, todos nós íamos ouvir a mesma música ou as mesmas notícias e tal. Então tu criava uma concepção sobre aquilo ali e a gente até poderia debater sobre aquilo. Porque a gente estava consumindo a mesma coisa no mesmo horário, sabe? Isso criava narrativas e linguagens e opiniões, debates, né? Uma coisa construtiva. Agora, o mundo está cada vez mais individualista, inclusive as mídias, porque todo mundo é mídia. Então, eu estou ouvindo uma coisa, ele está ouvindo outra, tu está ouvindo outra e tu está ouvindo outra. Quando a gente se junta, ninguém sabe. Ninguém sabe o que um estava ouvindo, sabe? Exato. O que tu estava ouvindo, o que tu estava ouvindo, sabe? E aí as coisas não se conectam. Então, acaba que vai estar todo mundo sendo cada vez mais individualizado e nós, como coletivo, a gente está indo por água abaixo, cara. Inclusive no transporte coletivo, a única coisa que fica em comum é o som do cara pregando dentro do trem ou dentro do ônibus, né? Porque fora o fone, né? Mas essa coisa de individualidade, isso aí parece que é uma construção imperialista mesmo, saca? Assim, uma coisa de, cada um no seu canto, não tem coletivismo não. Exato. Uma desagregação cultural, comunidade de povo. Exatamente, né? Cara. Assim, digamos até que intencional. Agora entra o meu momento teoria de conspiração, né? Mas eu acho até que intencional, cara. Assim, sabe? Cada um burro no seu canto. Não coletivamente, sabe? Isso me chamou muita atenção naquele filme Bacurau. A importância que os habitantes daquela comunidade eles davam para o museu. Sim. Volta e meia eles mencionavam o museu. Você já foi no museu? No museu, o museu era tipo uma escolinha. O museu era a unidade cultural daquela comunidade, né? Sim.
E falou museu, eu me lembrei da questão do cinema também, né? Cara, cada vez o cinema tem menos pessoas. Sim. Porque todo mundo tem suas Netflix em casa. Entendeu? Aí volta o que eu falei. Tudo é individualizado. E aí a gente não cria uma narrativa coletiva juntos. Não, e se eu abrir o meu e tu abrir o teu e cada um abrir os filmes que vão estar ali, completamente diferentes para todos. Cara, agradecer o Edson por ter dividido esse espaço com a gente, ter trocado tanta ideia e ter muito bom ter você aqui. E grato demais porque, de certa forma, a gente começar com um cara com opiniões tão relevantes quanto a tua. Muito obrigado por estar aqui, te agradecemos de coração. Cara, eu que agradeço e assim, eu sou entusiasta da comunicação, né? Então assim, eu espero que o podcast de vocês vá longe, né? Que vocês tragam bastante galera legal aí que consiga ser bem relevante para quem vai estar assistindo, vai estar ouvindo, enfim. Boa sorte para vocês aí, podem contar comigo quando precisar. E é isso aí, cara. A gente tem que dar um jeito de revolucionar as coisas, né? Isso então, aí, boa sorte para vocês aí. Tenha sempre as portas abertas aqui. Agradecer ao Leonardo. Muito obrigado pelo dia de hoje. Pedro Conrado, Obrigado. Pela parceria. Mandar um abraço, Maico, também, que fica na técnica. Até a próxima. Lembrando sempre que o São Tri tem o patrocínio e o apoio da Comercial Armani. Tamo junto. Um grande abraço. Valeu aí, gurizada. Valeu.